Este programa mostra pessoas reais contando experiências pessoais e contém tanto imagens verdadeiras como reconstituições. Acredita-se que os animais são mais sensíveis a espíritos do que os humanos e que muitas vezes são vítimas de assombrações. Vimos uma mensagem na parede. Estava escrito: vá embora ou morra. Quantas pessoas vivem nesta casa? Pessoas entraram e saíram e houve mortes. Eu estava sendo atacada espiritualmente. Foi uma possessão demoníaca. God commands you to leave her now. Instinto paranormal. Mensagem na parede. Eldorado, Oklahoma. Uma pequena comunidade rural com uma população de menos de 550 habitantes. É uma cidade para aqueles que gostam da vida no interior e tudo que ela tem a oferecer. O meu nome é Bárbara Kay Solis. Meu pai se chama Roy Solis. E a minha mãe se chama Glória. Eu conheci o Roy quando trabalhava como auxiliar de enfermagem. Aí nós namoramos durante 11 meses e então nos casamos. Eu posso afirmar que meus pais são grandes amigos. 4 anos atrás, Roy e Glória viram uma casa em Eldorado, Oklahoma. Roy e eu estacionamos na entrada da casa e saímos. Queríamos dar uma olhada. Estávamos indo até o quintal para ver o tamanho da casa. Vimos uma mensagem na parede. Olhei na parede e estava escrito: vá embora ou morra. Achei que fosse só uma brincadeira de mau gosto. Pensei que algum adolescente tivesse pichado. Eu nem prestei atenção. Nenhum de nós deu muita importância. Nós deixamos pra lá. O Roy e eu decidimos ir em frente e comprar a casa. Todos na família adoram animais. No momento, nós temos o Pongo. O Pongo é um toy chihuahua. Ele está sempre com a minha mãe. Ele é o bebezinho da mamãe. Antes de nos mudarmos para aquela casa, Pongo era um cão muito ativo. Assim que entramos na casa, virou um cachorro completamente diferente. Ele ficou nervoso, medroso. Ele ficava encarando as coisas durante um longo tempo, como se estivesse num transe profundo. Quando nos mudamos para casa, talvez 2 ou 3 semanas depois, por algum motivo estranho, Pongo começou a perder pelos numa velocidade que não era normal. Ele estava ficando careca. Eu fiquei preocupada e decidi levá-lo ao veterinário. O veterinário não conseguiu descobrir o que ele tinha. Fez todos os exames que você possa imaginar. Era triste vê-lo daquele jeito, porque nós amamos aquele cachorro. Pouco depois de Pongo começar a perder pelos. Era Natal, a minha mãe foi embrulhar os meus presentes na cozinha. Eu estava vendo TV com o Pongo. O Pongo começou a latir.
avisando que tinha uma coisa ali. Assim que eu entrei na cozinha, eu ouvi. Eu ouvi um rosnado. Eu ouvi a minha mãe gritar. Ela disse, eu ouvi um rosnado. Eu disse, o único cachorro aqui é o Pongo. Aí ela falou, não. Ouvi um rosnado muito grosso. Bem do meu lado. Eu fiquei com muito medo. Glória acreditou que o rosnado que tinha ouvido fosse algo paranormal. Para mim, não era nenhum animal deste mundo. Até hoje, não consigo explicar. Não acreditei na minha esposa. Ela disse que tinha ouvido um cão dentro da casa, um cão grande. E não tinha nenhum cão na vizinhança que pudesse ter feito aquilo. Meu pai, como ele não estava lá e não viu, então ele não acreditou. Oh, Glória, você só está imaginando coisas. Isso é da sua cabeça. Ele não acreditou em mim. Glória ficou curiosa sobre a história de sua residência. Registros da prefeitura revelaram que ela havia sido uma igreja. Quando eu soube que a nossa casa tinha sido uma igreja, eu pensei, bem, Deus está presente, mas Deus não dá sustos em ninguém. Eu achava que bons espíritos seriam atraídos para ela. Eu fiquei pensando, quando era uma igreja, talvez eles fizessem enterros lá e houvesse corpos enterrados embaixo da casa. Duas semanas depois, o Roy e eu estávamos dormindo. O Pongo estava na cama conosco e ele estava rosnando e latindo. Pongo estava assustado, parecia ter visto alguma coisa. Pensei que alguém tivesse invadido a casa. Eu acordei e disse, o que está vendo? Aí eu senti uma coisa queimando meu cabelo, no topo da minha cabeça. Eu olhei para o Roy e disse, meu Deus, olha só para você. O cabelo dele estava caindo em tufos. Aí ele disse, meu Deus, olhe para você. Eu falei, Glória, tem uma marca no seu rosto. Tinha uma cruz. Eu olhei para o rosto dela e vi uma cruz. Na testa dela. Meu cabelo começou a cair. Em tufos. Tinha um pedaço da minha cabeça em cima que estava queimando. E eu estava em pânico porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando vamos dormir agora, nós trancamos bem a porta. O Roy e eu checamos tudo. Fomos pela casa toda. Ninguém tinha invadido. Aquilo me assustou. Eu fiquei com muito medo. Eu disse, Glória, eu devia ter acreditado em você. Devia ter prestado mais atenção quando você estava me dizendo aquilo. Temendo que houvesse algo errado com a casa, Glória contatou uma família que havia morado lá. O meu nome é Kimberly Gustad. Moramos na casa dos Solis durante 1 ano e meio. O meu filho, Jason, ouvia vozes. Eu ouvia muitas coisinhas, tipo, gente conversando quando não havia ninguém lá.
Eu ouvi a voz de 2 crianças pequenas e de um homem adulto. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas parecia que eles estavam no mesmo quarto que eu, conversando, sabe? Eu me sentia ameaçado, com medo, e eu tinha vontade de sair correndo da casa. Quando eu soube do garoto que morou aqui, eu quis chorar, eu quis fugir. Não sabia o que fazer. Preocupada com a segurança, Roy e Gloria contataram a OKPRI, Pesquisas e Investigações Paranormais de Oklahoma. A OKPRI usa métodos científicos nas investigações e o nosso grupo já está junto há 10 anos. Quando a família nos contatou, foi por causa da cruz no rosto da senhora Solis. Eles nos relataram fenômenos estranhos, como queda de cabelo. Eles ouviam rosnados, estavam muito assustados. Nós levamos gravadores de voz digitais, câmeras. Nós levamos medidores de CEM. Eles medem mudanças nos campos eletromagnéticos. Acredita-se que a presença de espíritos cause picos nos níveis de campo eletromagnético. Havia um nível muito alto de eletromagnetismo naquela casa, o que não é comum. O grupo apresenta uma teoria sobre a queda de cabelo de Roy e Pongo. Campos eletromagnéticos altos causam queda de cabelo. O grupo conduz uma sessão de FVE. Muitos acreditam que os FVEs, ou fenômenos de voz eletrônica, são gravações de sons emitidos por espíritos. Can you make a noise for us? Scratch on the wall. How many human souls are actually here? Nós conseguimos captar um FVE. E dizia, saiam daqui. O saiam daqui certamente foi um presságio a partir daquele momento para esperarmos a atividade. A família havia me dito que quando eles chegaram na casa estava escrito "Vá embora ou morra" na parede lateral. Há muitas mensagens do tipo "saiam daqui ou vão embora ou morram" associadas a essa casa. Christie e os outros investigadores começaram a reagir a algo na casa. Eu tinha feito a minha rotina. What's your name? Imagens reais da equipe paranormal. You have a name? If you have one, why don't you say it? O tempo todo eu me senti muito mal. Do you want to go outside? Uma investigadora pediu que sua identidade não fosse revelada. Eu, a Christie e mais 2 colegas decidimos ir lá para fora. Naquele momento, a Christie parecia estar muito mal. Eu estava me sentindo como se fosse desmaiar. Eu me sentia muito violenta. Senti uma grande hostilidade com os outros membros do grupo. Ela olhou para mim como se estivesse resistindo ao impulso de me matar estrangulada. E disse, acho que estou sendo atacada espiritualmente. A investigadora suspeitou que uma entidade houvesse possuído o corpo de Christie enquanto eles estavam dentro da casa. Foi nessa hora que eu fiz uma coisa que não deveria ter feito. Eu disse, deixe-a em paz, senão eu vou dar um jeito em você. Jamais passou pela minha cabeça que eu viraria o alvo. Can we get you out here? Who are you? Tell me your name. Eu estava sendo atacada espiritualmente. Open your eyes. You better release her. Leave her alone right now. Get out now. Get out of her now. Foi muito rápido. Quando vi, ela estava caída. Can we get you out here? I command you
You better release her. Leave her alone right now. Get out now. Ela foi dominada e possuída por algo maligno. Foi uma possessão demoníaca. God commands you to leave her now. O meu rosto estava queimando. Parecia que aquela coisa havia agarrado meu rosto e estava arrancando a pele com suas garras. Open up and talk to me. Right now, you let go of her. Let go. Comecei a ouvir um rosnado sair da boca dela e... aquilo me deu muito medo. Desculpe. Get out of her now. Ela começou a rosnar e a falar coisas estranhas, numa voz que claramente não era a dela. Eu acredito que era a voz de um demônio. Eu vi que era uma luta espiritual. O bem contra o mal, chame como quiser. Eu estava morrendo de medo. Eu só conseguia pensar, se isso é um pesadelo, me deixa acordar. Talk. Tell me your name right now. Talk. It's releasing her. It's releasing Yeah, her. she's losing it. Oh, thank you, Lord. Eu fiquei com muita raiva. Porque como pode uma coisa querer me controlar contra a minha vontade? Eu me senti como se tivesse sido violentada. Aí eu disse, não é uma boa ideia ficarmos aqui. Tive medo que se ficássemos, alguém do meu grupo se machucasse. Foi realmente muito intenso. Em meus 10 anos de experiência, eu nunca havia sugerido a um cliente que saísse de sua casa. Mas com a família Solis, foi o que eu recomendei. Nós não levamos nem 3 minutos. Nós entramos, pegamos nossas roupas e saímos. Fomos para casa da minha sogra. O Roy e eu nos sentimos bem melhor. Ficamos felizes na casa dela. Quando nós deixamos a casa, o pelo do Pongo voltou a crescer. E ele voltou a ser enérgico e alegre, o velho Pongo de sempre. Mas não pudemos continuar morando com a minha mãe. O dono do imóvel não permitia animais lá. Eu só queria que eles vendessem a casa, pegassem o dinheiro e fossem morar em outro lugar. A família Solis tentou vender a casa. Não houve nenhuma oferta. Nós tentamos alugar outra casa, mas não tínhamos condições de viver e pagar mais um aluguel. Nós já tínhamos uma casa. Quando voltamos para casa, o Pongo começou a perder pelos de novo. Glória estava assustada, com muito medo. Ela se sentava lá e dizia, Roy, nós não podemos ir para outro lugar. E eu dizia, eu não tenho condições, querida. Desculpe. Desesperados para ajudar a família Solis, a OKPRI retornou com o renomado demonólogo Carl Johnson. O meu nome é Carl Johnson. Eu estudo manifestações demoníacas. Por demônio, eu me refiro aos espíritos inumanos mais fortes. As marcas no rosto de Glória Solis indicam uma presença demoníaca. A casa antigamente era parte de uma igreja. Isso pode ser um território perfeito para uma infestação de demônios. Nós decidimos abençoar a casa. O Carl iria liderar e eu iria ajudá-lo. Quando eu vi aquelas pessoas chegando, eu fiquei muito grato. Começamos com uma oração. Our Father, who art in heaven. Quando começaram a rezar, senti que ia desmaiar. Forever and ever. Amen. Amen. Parecia que alguma coisa queria entrar no meu corpo.
Começamos com uma oração. A minha mãe quase teve um desmaio. Eu disse, Glória, não se preocupe, não se preocupe, eles estão aqui para ajudar a gente. Alguns minutos depois, Glória se recuperou. Era como se aquilo não quisesse que nós fizéssemos a bênção. Nós usamos água benta e um unguento que também foi benzido. Ele jogou água benta em todos os cômodos. O unguento foi passado nos batentes das portas. Nós pedíamos que a casa fosse purificada daquela coisa negativa que estava lá. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God's peace in this house. No fim da noite, todos nós fomos para o quintal, onde Cal fez a última parte da bênção. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, all evil depart from this place. Ordenei que me dessem um sinal de sua partida e que fossem embora. Foi quando eu vi várias sombras voando no quintal, algumas subindo nas árvores. Parecia que havia pessoas escalando rapidamente as árvores, só que não havia barulho e os galhos não se mexiam. Embora Cal acreditasse ter livrado a casa de seus demônios, ele achava que a luta da família ainda não havia acabado. A família Solis terá que conviver com isso durante algum tempo. Será um desafio para eles, seja mudando-se novamente ou enfrentando cada vez mais e cada vez mais o dominando. Será uma luta, mas eu creio que eles se sairão bem. Eles ficarão mais fortes. Porque no final das contas, o bem é mais forte do que o mal. Se tivéssemos dinheiro para nos mudar, nós teríamos ido embora na manhã seguinte. Eu não queria mais morar lá por causa das coisas que tinham acontecido. Eu estava com medo. Parecia que o sol ainda era assombrado. Se eu pudesse, gostaria de demolir a casa. Não desejo aquilo para ninguém. Ninguém neste mundo. Vários meses depois, Roy e Glória se mudaram para outra casa. Os pelos de Pongo voltaram a crescer e a família está muito mais feliz. A antiga casa hoje está vazia.